Galera, Castlevania quarta temporada da Netflix está simplesmente épica. Que final fantástico. É difícil você achar uma obra tão boa como Castlevania, tão bem desenvolvida, tão bem estruturada. Existem algumas, mas Castlevania com toda certeza entra numa lista das melhores obras de animação que existe. Fica até o final do vídeo que eu vou lhe contar o que eu achei dessa temporada, dessa última temporada, e é uma pena que seja a última. Eu sou Hirogo e seja bem-vindo ao meu canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é Castlevania, eu já vou avisando que tem spoiler nesse vídeo sobre toda a obra de Castlevania. Castlevania, evidentemente, foi desenvolvida a partir do jogo de mesmo nome, Castlevania, que ficou simplesmente fantástica, muito bem desenvolvida, com a história muito bem elaborada, muito bem trabalhada, sem pontas soltas. Se você encontrar alguma ponta, foi proposital. Não tem pontas soltas nessa obra, eu acho que foi tudo bem aberto e muito bem fechado. Galera, falando especificadamente da quarta temporada, tem uma coisa que se tem que notar. Se você assistiu desde a primeira até a quarta, a animação da quarta deu uma caída, deu uma reduzida no sentido de qualidade. Eu não sei se porque foi um pouco mais apressado, se tiveram alguma, enfim, mas deu uma queda na qualidade, sim, da animação da quarta temporada comparada às temporadas anteriores. Claro, uma coisa muito pouca, de certo modo, mas dá para notar. E que não tira a qualidade. Sim, tem qualidade, tá muito bem animada, efeitos fantásticos, mas caiu em relação às temporadas anteriores. Então isso é um adendo. Pode ter gente que vai nem reparar, mas assistindo bem, quem presta bem atenção vai notar essa diferença. O início também deu uma continuidade do desenvolvimento da terceira temporada, que é a mais fraca entre as outras temporadas, já que era o momento pós-morte do Drácula, momento onde a gente chegou assim, e agora? O Drácula morreu, vai ser sobre o quê? Né? Aí o trio, né? o trio Alucard, Sypha e Trevor se separou. Né? Sypha, né, tava com o Trevor, evidentemente, né, porque os dois são um casal. E o Alucard foi cuidar do castelo do pai, né, que estava ali no território das ruínas dos Belmont. E eu fiquei assim, e teve todo um desenvolvimento, ou seja, essa temporada ficou mais devagar, eu tô falando da terceira, ficou muito devagar porque ela foi uma temporada de transição, uma temporada de desenvolvimento de história, ou seja, morreu, e agora? Precisamos de um vilão. Então teve todo o desenvolvimento do plot twist lá das irmãs da Carmilla, todo aquele desenvolvimento lá do processo de preparação, do plano dela. Então focou muito nisso e teve aqueles mestres de forja, seguiu o próprio caminho, encontrou-se o seu objetivo, já que os dois tinham sentido da vida conforme a vontade do Drácula. Eles foram acolhidos de algum modo e eles trabalhavam para o Drácula porque eles eram escravos, entre aspas, da boa vontade do Drácula, de certo modo, né? Então, ambos encontrou a sua liberdade, né, da sua maneira. E eu acho que a saga, assim, digamos assim, a saga Carmilla foi muito bem finalizada. Eu acho que ela morreu da forma que ela merecia, né? Aquela irmã, me fugiu o nome agora, a que se matou no sol. Eu acho que ela que não deveria ter morrido. Eu acho que ela deveria ter ficado com aquele mestre de forja. Ela deveria ter ficado com ele. Eu gostaria, né? Mas ela não quis, porque a vida dela não fez mais sentido. Desde quando o plano da Carmilla começou a se desenvolver, ela perdeu a função dela, porque o lado dela era muito voltado para a questão da diplomacia, e isso não se fazia mais necessário, porque agora era só dominação da raça humana de modo geral. Eu tô falando da terceira temporada, e esse arco foi muito bem fechado. E depois, desde a terceira temporada, já começou aquela coisa de querer trazer o Drácula de volta. Teve aquele monstro, né, aquele plano que foi estruturando e que foi melhor desenvolvido na quarta temporada. Que fez muito mais sentido, os vampiros tentando trazer o Drácula de volta. Aquele grande plot twist daquele vampiro que na verdade era um vampiro que se alimentava de morte. Era praticamente a personificação da morte. Só que ele não era a morte, ele era uma
forma de personificação, ele era tipo um parasita que se alimenta de morte. Por isso que ele até tinha uma aparência de morte. Mas isso foi tão interessante. Quando a coisa começou a se desenvolver, eu não tava nem aí se a animação tinha caído um pouquinho. Eu pulava na cadeira, que eu tava assistindo e ficava doidão, assim, falei, gente, que fantástico. E era uma coisa atrás da outra, depois da Carmila morreu, foi uma coisa atrás da outra que eu fiquei assim, gente, eu arrepiei até o cabelo da testa quando o trio se uniu de novo, quando eles entraram no espelho e os três se uniram e batalharam. Mano, meu coração ardeu. Ah, meu Deus. E assim, foi simplesmente épico, foi simplesmente fantástico. Então eu não aguentei. Na quarta temporada eles se uniram de novo e lutaram. Depois tentaram colocar a alma do Drácula junto com a esposa dele, né, que é a mãe do Alucard, dentro daquele corpo. Tentaram criar um ser que é masculino e feminino ao mesmo tempo, né, e com esse processo eles ressuscitaram. Nossa, que plot, velho. No fim eles estão vivaços. Eu queria que tivesse continuação, porque eu queria ver outro desenvolvimento com eles. Oh. E me fez chorar. Poxa, eu achei que o Trevor Belmont tinha morrido. Ele matou aquele monstro que era, de certo modo, uma personificação de morte, que se alimentava da morte, e assim, fez tudo parecer que ele tinha morrido. Mas não, depois ele apareceu vivaço. Eu chorei pela morte do Trevor. Eu fiquei triste pela Sypha Belknight. Eu achei que... E ela tá grávida do Trevor. Eu achei que o Trevor... Eu falei, caramba, o menino vai crescer sem pai, né? Foi bonitinho o Alucard tentando convencer. Oh, que coisa maravilhosa, cara. Eu adorei. Eu vou ver essa série de novo. Eu vou ver porque ela é simplesmente fantástica. E esse vídeo foi basicamente dizendo um pouco da minha reação diante essa série de animação fantástica que é Castlevania. Se você não viu, veja, você não vai se arrepender. Mas se você tem menos de 18 anos, não veja. Ou se você não aguenta ver um pouco de toicinho voando por aí, né, saindo das pessoas, não tem censura. A censura é muito pouca. Até para relações um pouco mais libidinosas, a censura é muito pouca. Então assim, se você não veja se você tem menos de 18 anos. Tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje comentando sobre essa temporada que é simplesmente fantástica, é simplesmente épica, que é a quarta temporada que encerrou. É uma obra fantástica que está entre as minhas favoritas, que é Castlevania. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que você achou de Castlevania, se você já viu. Se você não viu, comente aí embaixo qual é o seu nível de empolgação para ver essa obra. E já lasca aí o dedo no gostei, inscreva-se no canal para dar aquela força e ajude o canal a bater 1000 inscritos. Então galera, até o próximo vídeo, fui!